A pandemia traz impacto nas instituições e isso pode comprometer a qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Vamos saber como está a produtividade do Ministério Público durante esse período. A pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou novo coronavírus, produziu grandes impactos no Brasil e no mundo. Impactos estes de ordem biomédica e epidemiológica em escala global e também efeitos sociais, econômicos, políticos, culturais e históricos sem precedentes na história recente das epidemias. De repente, instituições, empresas e órgãos foram obrigados a fechar as portas, suspendendo o atendimento presencial ao público e tendo que se reinventar para não deixar pessoas desassistidas em um momento de crise. Assim fez o Ministério Público do Acre. A instituição adotou a modalidade home office de trabalho, sem perder o ritmo de produtividade. As estratégias utilizadas, elas foram resultados dos nossos investimentos em tecnologia. Então, logo, nós pudemos mandar os nossos servidores e membros ficar em casa com os seus equipamentos portáteis e também deixando a nossa diretoria de tecnologia em plantão permanente para que essa produtividade ela não fosse prejudicada. Vale destacar também a nossa atuação através dos canais de atendimento do Ministério Público, como o Centro de Atendimento ao Cidadão, a nossa ouvidoria, que foram canais que ficaram permanentemente à disposição da população para que ela pudesse trazer as demandas e a gente pudesse distribuí-las aos nossos membros. Durante a pandemia da Covid-19, constatou-se os grupos de pessoas e os locais mais vulneráveis ao vírus. As pessoas privadas de liberdade, por exemplo, integram estes grupos devido à natureza das restrições que já são impostas a elas e à capacidade limitada de tomar medidas de precaução. Prisões superlotadas e insalubres seriam um cenário perfeito para que o vírus se alastrasse rapidamente, causando um verdadeiro caos nos estabelecimentos penitenciários. Para identificar, tentar sanar problemas e somar forças ao IAPEN, o Ministério Público do Acre, por meio da 4ª Promotoria de Execução Penal, munido de todos os cuidados necessários, não poupou esforços e não parou. De 2020 até o momento, a promotoria realizou 74 inspeções no complexo penitenciário de Rio Branco, visitando até mesmo presídios de cidades vizinhas. Mesmo com a suspensão das visitas, a obrigatoriedade pelo CNMP, o Ministério Público sentiu a necessidade de continuar indo nos presídios, porque lá é um sistema complexo, com muitos problemas, que é público e notório. Então, assim, o Ministério Público se preocupou e, mesmo assim, seguindo todas as normas de segurança, continuou indo nos presídios para fiscalizar todas aquelas demandas que eram mencionadas para a gente, por familiares ou por própria imprensa mesmo, que mostrava alguma coisa que o Ministério Público tinha que ir para poder, em loco, ver os problemas e tentar solucionar. Thales Tranin possui atribuição para fiscalizar os presídios da capital e oficiar nos processos de execução de pena em regime fechado em todo o estado. Em cada inspeção, o promotor de justiça observa a situação estrutural, o funcionamento do presídio, além de dialogar com reeducandos, policiais penais e demais profissionais que integram o sistema penitenciário. E durante as visitas realizadas, foi possível constatar inúmeros problemas. Alimentos vencidos no presídio do Quinari, que foi apreendido 1,5 toneladas, que era a reclamação deles quando eu estive lá em loco. A falta de vacinação dos reeducandos, por incrível que pareça, por serem uma população de risco, eles não estavam sendo vacinados. Numa das inspeções que eu fiz, eu apurei que mais ou menos 30% da população carcerária tinha sido vacinada e depois dessa intervenção, logo em seguida, foram todos vacinados, inclusive com a 2ª dose. Falta de médico. A equipe toda médica, em plena pandemia, tinha sido demitida
por falta de pagamento. Então, com essa intervenção do Ministério Público, houve o retorno desses profissionais com os seus efetivos pagamentos. Com o avanço da pandemia no estado do Acre, as visitas aqui no Complexo Penitenciário de Rio Branco tiveram que ser suspensas. Tanto as visitas dos familiares, como também as visitas dos advogados. E assim, o promotor de justiça Thales Tranin se tornou o principal meio de ligação dos reeducandos com o mundo externo. Desde o início da pandemia, o promotor requisitou que água e itens de higiene não faltassem aos reeducandos. Logo que iniciou a pandemia, o Ministério Público já fez uma recomendação para o IAPEM para que eles seguissem toda uma ordem de atividades para que o vírus tivesse menos impacto dentro do presídio, né? O banho de sol, que a lei exige 2 horas. Então, o Ministério Público exigiu o cumprimento disso, né? A facilitação da entrada de produtos de higiene. Então, assim, foi todo feito um trabalho para amenizar o impacto do vírus dentro do presídio, que é um lugar insalubre, superlotado, e que, se não tivesse tido, né, essa intervenção ministerial, poderia ter acontecido uma tragédia lá dentro. Como guardião da Constituição e dos Direitos Humanos, cabe ao Ministério Público, por meio da Promotoria de Execuções Penais, fiscalizar a execução da pena e amenizar os efeitos negativos do cárcere. Lá no presídio, nós temos reeducandos que cometeram o crime dos mais leves aos mais hediondos. Então, você esquece esse tipo de detalhe e faz valer a lei de execução penal para todos, né? Eles vão cumprir suas penas, mas eles têm que cumprir de forma digna. A gente tem que ter um olhar humanitário, um olhar de compaixão, de solidariedade, porque só assim vai facilitar a ressocialização desses reeducandos. Então, assim, eu sempre digo, o Ministério Público, eles estão lá para cumprir a pena privativa de liberdade, né? Tudo que exceda esse tipo de coisa, o Ministério Público tenta combater.